Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias acerca da responsabilização civil do Estado, tudo bem? A primeira teoria é a chamada teoria da irresponsabilidade. Por essa teoria, o Estado nunca responde. Por quê? Porque ele nunca erra. Uma teoria fundamentada lá, seu histórico lá no momento absolutista. É claro que essa teoria não tem aplicação no Brasil. Depois nós migramos para teoria subjetiva chamada de teoria civilista, que era a teoria da responsabilidade civil subjetiva lá do Código de 1916, o Código Civil de 16. Para aplicação dessa teoria, eram necessários alguns requisitos, quais sejam o dano, uma omissão do Estado, o nexo causal entre esse dano e essa omissão e a prova da culpa do Estado. Depois nós temos mais uma outra teoria, que é a chamada teoria da culpa administrativa, ou também da culpa do serviço, né? O que diz essa teoria aí da culpa anônima? Por essa teoria, existe a necessidade de você comprovar a culpa do Estado por conta de que um serviço não funcionou, ou que esse serviço funcionou atrasado, ou que esse serviço funcionou mal. Então, essa teoria da culpa, chamada teoria da culpa anônima, teoria da culpa do serviço, né, exige a presença desses requisitos. Comprovar que o Estado prestou um serviço que não funcionou, comprovar que esse serviço ou funcionou mal ou funcionou de forma atrasada. Essa é a teoria que nós vamos ver já para frente, né? É a teoria aplicável no caso de omissão do Estado. Num outro vídeo, a gente vai falar dos pontos polêmicos, a gente vai falar da responsabilidade civil do Estado por omissão. Uma maioria da doutrina entende que, no caso de omissão do Estado, é preciso aplicar esta teoria, diferente das demais que nós vamos falar agora em diante, tudo bem? Então, teoria da culpa do serviço, da culpa anônima. Depois nós temos as teorias objetivas. E aí nós temos duas teorias objetivas. Primeiro, por que elas são chamadas de teorias objetivas? Porque afasta o elemento culpa. Então, eu vou ter o dano, vou ter um evento caracterizado por uma ação do Estado e vou ter um nexo causal entre esse evento e este dano. Então, para as teorias objetivas, eu tenho duas teorias objetivas. A teoria objetiva do risco integral. O que é a teoria objetiva do risco integral? Por esta teoria, o Estado responde sempre, então por esta teoria, o Estado vai responder sempre, inclusive nas hipóteses de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Essa teoria não tem aplicação como regra no Brasil. Existe uma corrente que entende que no direito ambiental, que no caso de dano nuclear, no caso do seguro DPVAT, é aplicável a teoria objetiva aí do risco integral. Tá? Essa teoria aí seria aplicável no direito brasileiro. Mas não é a regra. E também no caso de acidentes, atentados terroristas em aeronaves brasileiras no território brasileiro. Tipo um 11 de setembro aqui no Brasil, aí você aplica-se a teoria objetiva do risco integral, que não é a regra, ok? Que não é a regra. Então, risco integral, o Estado responderia sempre, em todas as hipóteses, inclusive nas situações de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. E aí o Estado responderia de forma objetiva, mas na modalidade do risco integral. E depois a gente tem a teoria objetiva do risco administrativo, que esta aí é a regra para quem a regra aplicável aí nos casos de ação do Estado. Então, por essa teoria objetiva, eu vou ter um dano, uma ação do Estado e um nexo causal entre essa ação e este dano. Então, o Estado vai responder sempre, exceto nas hipóteses de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Exceto nas hipóteses de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Existe uma divisão aí na doutrina e não tem ainda um entendimento assente na jurisprudência, principalmente do STF, mas a corrente majoritária diz o seguinte, que no caso de omissão do Estado,
a responsabilidade vai ser subjetiva. Você vai ter que demonstrar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou de forma atrasada, ok? No caso de ação do Estado, então uma obra pública, está fazendo uma obra pública lá, cai o guindaste em cima do seu carro. Teve uma obra pública, teve uma ação do Estado. Neste caso, a teoria aplicável é a teoria objetiva do risco administrativo. Ok? No caso da responsabilidade por omissão, é até interessante a gente colocar aqui alguns posicionamentos, né? Por exemplo, o professor Eli Lopes Meirelles, ele entende que a responsabilização por omissão é objetiva. O próprio STF ainda não se manifestou de maneira sólida sobre o assunto. Já o professor Celso Antônio Bandeira de Mello entende, não só o Celso Antônio Bandeira de Mello, mas o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a professora Lúcia Vale Figueiredo, Rui Stocco defendem que no caso de omissão do Estado, a teoria aplicável seria a teoria subjetiva, por conta de que o Estado não é um segurador universal e não teria como ele ser responsabilizado por todos os eventos lesivos ocorridos. Então, que fique claro, no caso de omissão do Estado, a teoria aplicável seria subjetiva. No caso de ação do Estado, a teoria objetiva do risco administrativo. Risco integral para casos de danos nucleares, embora alguns discordem, para casos de dano ambiental também tem aí algumas discordâncias, enfim, mas seriam os entendimentos mais majoritários, tudo bem? Só chamando a atenção que, para efeito de prova da OAB, o examinador da OAB não faz essa diferença. Nas provas da OAB, tanto é que eu deixo até registrado isso no meu livro, a OAB, ela entende que tanto para a ação quanto para a omissão, a teoria aplicável é a teoria objetiva do risco administrativo, tanto quanto tem uma ação, quanto tem uma omissão. Mas isso é específico ali para provas da OAB. No meu livro, inclusive, eu cito ali as provas da OAB em que teve uma omissão do Estado e o gabarito saiu lá como a teoria aplicável, a teoria objetiva do risco administrativo, mas isso é para uma outra seara. Tudo bem para a gente aqui que está aprendendo, tendo uma ideia sobre as teorias aplicáveis, que fique claro essa divisão doutrinária. Então, quais são as teorias? Eu tenho a teoria da irresponsabilidade, eu tenho a teoria civil subjetiva, lá do Código Civil, eu tenho a teoria subjetiva, mas é a teoria da culpa anônima ou da culpa do serviço, que é aplicável no caso aí de omissão estatal. Tenho a teoria objetiva, que pode ser do risco integral, que não é a regra, e do risco administrativo, que é a regra no caso de ação do Estado. Então, quando é que existe uma omissão do Estado? Você está com seu carro estacionado na rua, tem uma árvore infectada de cupins, bate um vento e cai no seu carro. Ora, tem uma omissão do Estado. O Estado deveria prestar um serviço que não foi prestado. E aí o que se exige? Se exige que você, particular, demonstre aí a culpa do Estado. Tudo bem? Dano, omissão, nexo causal e o elemento subjetivo. Ação do Estado. Está fazendo uma obra pública que prejudica. Fazendo uma obra pública, cai o guindaste em cima do telhado da sua casa. Uma ação do Estado. E aí a teoria objetiva do risco administrativo. Nós vamos ter um vídeo falando sobre vários pontos polêmicos. Preso, detento morto na penitenciária, responsabilidade de tabelião, de concessionárias. Então, vai acompanhando que são vários casinhos práticos que nós vamos falar aqui ao longo dos nossos vídeos aí, tudo bem? Então, que você tenha esse panorama geral aí sobre as teorias aplicáveis em termos de responsabilidade civil do Estado, tudo bem? Sucesso, bons estudos e tamo junto!